Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 4 de setembro. Hoje a família franciscana celebra Santa Rosa de Viterbo. Ela era da Ordem Terceira Franciscana e viveu de 1234 a 1252. Morreu aos 18 anos. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava acamada, com uma febre muito alta, e eles rogaram por ela a Jesus. Jesus se inclinou sobre ela, tocou e ordenou à febre que lhe deixasse. Imediatamente ela ficou curada, se levantou e pôs-se a servir-lhes. Ao cair da tarde, as pessoas que tinham seus enfermos em casa levaram todos até Jesus. E ele curou muitas pessoas de diversas enfermidades. E também de algumas delas fora expulso demônios, que saíam gritando também que sabiam quem era Jesus, o Santo de Deus. Mas Jesus os ordenava severamente que não contasse nada disso e se calasse. Bem de madrugada, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto. As multidões saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, tentaram convencê-lo a permanecer com elas. Mas Jesus disse: é preciso que eu vá a outras cidades e a outras aldeias, para anunciar também o reino de Deus, porque foi para isso que eu fui enviado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui com o pão da palavra, porque a palavra de Deus é pão diário. E com a mesma frequência que eu e você vamos até os alimentos diários para nos alimentar o corpo, assim também cada um precisa regressar constantemente à palavra de Deus para buscar ali o alimento e também o discernimento. Alimento e discernimento para que a gente possa viver e cumprir a vontade do Senhor para a nossa vida. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo coisas um pouco sérias para a comunidade dos coríntios, onde ele diz: eu não falei com vocês coisas profundas, eu não dei a vocês a comer alimento sólido, mas eu dei leite, porque vocês ainda não tinham a capacidade de se alimentar com coisas mais profundas, porque eram carnais. Mas diz ele: mas ainda hoje vós continuais carnais. Basta reparar no interior das vossas comunidades como tem divisão, como vocês anseiam por cargos, como vocês também estão divididos, dizendo um é de Pedro, outro é de Cefas, outro é de Apolo, como se Cristo estivesse repartido, como se Cristo estivesse dividido. E diz ele: aquele que semeia, aquele que cuida e aquele que colhe, todos eles estão no mesmo caminho, na mesma missão, porque nós somos os obreiros de Deus, nós somos os operários da seara, e vós sois a lavoura de Deus. Visão bonita, né? Visão bonita. O apóstolo nos compara a uma lavoura de Deus, onde cada apóstolo é tão somente aquele jardineiro responsável por manter o crescimento e o cuidado da lavoura que pertence a Deus. Mas dentro da comunidade, diz ele: vós sois carnais, porque entre vós ainda há disputas, entre vós ainda há divisão, entre vós ainda existem brigas. Então, aqui está a dimensão carnal que o apóstolo vai dizer. Muitas de nossas comunidades, e eu também muitas vezes, nós podemos ser carnais, quando nós nos opomos à palavra de Deus, quando nós não concordamos com a palavra de Deus e quando nós instrumentalizamos a palavra de Deus também em benefício próprio. Então, agora entremos na casa de Simão e vamos visitar a sogra de Pedro, né? E ela se encontra enferma. Eu acho bonito nesse texto porque vai dizer assim: e eles rogaram por ela a Jesus.
Eles apresentaram a questão dela a Jesus. Daí a necessidade que nós temos também de apresentar constantemente a Jesus os nossos enfermos, apresentar a Jesus constantemente os nossos atribulados, ainda que Ele os conheça. Mas a oração também é apresentar a Jesus as necessidades das pessoas e também as minhas necessidades. Jesus se inclina sobre ela, ordena à febre que a abandone. Imediatamente ela ficou curada e pôs-se a servir. Aqui está um espírito de gratidão. Aqui está uma atitude de gratidão. Porque assim que ela ficou curada, ela pôs-se a servi-lo. Servir a Jesus. Servir para que ele pudesse ter uma permanência ali saudável, tranquila, prazerosa. Então ele começa a servir, ela começa a servir a Jesus a partir daquele momento. Porque Jesus a libertou, Jesus a curou. Ao cair da tarde, muitas pessoas iam levando a Jesus também os seus enfermos. E não diz o outro relato aqui que as outras pessoas serviram a Jesus, não diz isso. Diz que Jesus curou a muitos enfermos de diversas enfermidades e também expulsou demônios que saíam das pessoas gritando que sabia quem era Jesus e Jesus os ordenava severamente: cala-te e deixa essas pessoas. Aqui está a realização das profecias de Israel. O tempo messiânico chegou, o Messias está entre nós, por isso ele tem o poder de exorcizar o mal, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de consolar e ele tem o poder também de resgatar aqueles que estavam perdidos. Aqui está a realização messiânica de todas as profecias e de toda a lei em Jesus de Nazaré. Bem de madrugada, Jesus regressa para um lugar deserto. Ele quer colocar tudo o que fez, tudo o que realizou no coração do Pai. Ele quer louvar o Pai, agradecer o Pai, bendizer o Pai por todo o bem que realiza na pessoa dele. E as multidões vão atrás de Jesus. Como ainda hoje muitas multidões vão até Jesus. Como ainda hoje muitas pessoas vão até Jesus, principalmente para poder realizar suas expectativas, ou curar alguma realidade específica, ou satisfação de necessidades imediatas, mas muitos não estão predispostos depois a servir a Jesus, a se colocar ao serviço dele, como a sogra de Pedro fez. A multidão vai até Jesus porque ela está interessada numa coisa: fazê-lo rei, proclamar a autoridade, para que assim elas pudessem viver como a visão utilitarista dos milagres realizados por Jesus, mas ela não quer servi-lo, ela não quer segui-lo, ela quer se beneficiar dos milagres. Por isso Jesus vai dizer: eu não posso regressar com vocês. Eu devo continuar a missão para a qual eu fui enviado. Eu devo percorrer as outras cidades e aldeias, porque foi para isso que eu fui enviado. Meus irmãos e minhas irmãs, permita a Deus que essa palavra de hoje seja para mim e para você um momento propício de conversão do coração e de conversão também da mentalidade. Porque às vezes também nós podemos sermos homens e mulheres carnais, divididos, encrenqueiros, que disputam, vaidosos, deslumbrados, e que não têm a capacidade de servir a Jesus, que não têm um coração cheio de gratidão para poder pôr-se, a partir daquele momento, a servi-lo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Rosa de Viterbo, rogai por nós, paz e bem.